Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, evangelista Norberto Chiavarelli, trazendo uma palavra de fé para a vida de todos. E hoje o texto base está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 5 ao 12, que diz assim: E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimás, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, meus amados irmãos, apóstolo Paulo, apóstolo João e também Barnabé, eles estão em Chipre, o país que fica vizinho à Síria, do lado direito, e também acima de Chipre fica o país, a Turquia. Chipre, um país que tinha muitos judeus nessa época onde Paulo foi ministrar a palavra juntamente com João e Barnabé. Havia muitos judeus e havia uma sinagoga de judeus em Chipre. E Paulo estava ministrando a palavra do Senhor Jesus Cristo aos judeus que estavam acostumados a ouvirem a lei mosaica, a lei que Deus entregou para Moisés no deserto. A lei que o Senhor entregou para Moisés era a lei que todo judeu seguia, como nos dias de hoje seguem, até os dias de hoje. E Paulo vai e leva na sinagoga dos judeus a palavra do Senhor Jesus. E o texto mostra que nenhum dos judeus da sinagoga se revoltou contra Paulo. Nenhum dos judeus se levantou contra Paulo. Mas um homem que estava infiltrado na sinagoga, esse homem sim se levantou contra Paulo. E esse homem era quem? Era um encantador, era um homem que mexia com magia, mexia com mágicas. Era um homem que tinha como a sua função na cidade enganar pessoas. Era um homem que tinha o poder das trevas nele, que habitava nele. E ele tinha poder tremendo de enganar as pessoas, mexendo objetos, colocando objetos com a força da mente de um lugar para o outro. E as pessoas ficavam encantadas com este homem chamado Elimás. O Elimás, esse nome significa encantador. E ele enganava as pessoas. Ele era um homem que servia ao diabo. E esse homem foi o que se opôs à pregação de Paulo. E na sinagoga encontrava-se o procônsul da cidade, o homem chamado Sérgio Paulo. E esse homem, diz o texto da palavra do Senhor, que ele era prudente. Era um homem que procurava ouvir a palavra de Deus. Ele queria desejava muito ouvir a palavra de Deus, porque ele era um homem prudente. E por ser prudente, então ele sabia que era necessário, antes de tomar qualquer atitude em sua vida, havia a necessidade de pensar, raciocinar,
antes de tomar qualquer atitude. Ele era um homem prudente. E por ser prudente, coube a ele também parar para ouvir Paulo, para ouvir João e ouvir Barnabé. E esse homem, o procônsul Sérgio Paulo, diz o texto da palavra do Senhor que ele ficou impressionado com a pregação de Paulo. Ele ficou impressionado com a pregação dos homens de Deus. Mas o Elimas, aquele homem que estava ali infiltrado, ele vai até o procônsul Sérgio Paulo e diz: escuta, não fica dando ouvido para esses homens não. Esses homens judeus que estão falando desse Jesus são todos embosteiros, são todos mentirosos, estão aqui para te enganar, não entra nessa não. Será que você não percebeu, procônsul? Mas diz o texto da palavra do Senhor que o procônsul não deu ouvidos. Não deu ouvidos para esse homem, não deu ouvidos para o enganador, não deu ouvidos para aquele que tinha o espírito do encantamento. Porque o encantamento só pega em pessoas que estão fragilizadas emocionalmente, que estão fragilizadas espiritualmente, pessoas que estão abertas para qualquer tipo de novidade. Para qualquer tipo de novidade. E isso significa o quê? São pessoas que não são prudentes. Porque o prudente, ele não vai atrás de qualquer coisa, ele não vai atrás de qualquer mensagem, ele não vai dizendo amém para qualquer coisa que ele ouve. O prudente, ele procura observar, ouvir atentamente e depois tomar um juízo de valor. Ele não vai, logo no primeiro instante, dizer amém para tudo que ouve. Assim é o prudente. E assim era Sérgio Paulo, o procônsul. E o Elimas, o encantador, tenta dissuadi-lo, falando: olha, para de ouvir esse homem chamado Paulo. Para de ouvir esse homem chamado Barnabé. Esse João, não dá ouvido para ele não. Mas o procônsul, ele era um homem prudente. E diz a palavra do Senhor que Paulo vai até o Elimas e fala para esse homem, fitando os olhos nele. E Paulo era cheio do Espírito Santo. E ele vai com a autoridade do Senhor e diz para aquele homem: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia. Aqui Paulo está falando, esse homem, ele não servia a Deus, mas ele servia ao diabo. E ele era um homem cheio do engano e passava o engano para as pessoas. Ele era malicioso nas suas palavras, ele era malicioso no seu entendimento, ele era malicioso também nas suas atitudes, porque ele era um homem que encantava pessoas. E aí Paulo diz: você é um inimigo da justiça, você vai contra tudo que é de Deus, tudo que pertence a Deus, os retos caminhos de Deus, você é contrário, você tem lutado contra a palavra de Deus. E diz o texto da palavra do Senhor que Paulo fala com autoridade, fitando os olhos nesse homem. E quantas pessoas hoje, meus irmãos, nós conhecemos que tentam fazer como Elimas faz, ou seja, nos persuadir, nos tirar da presença de Deus, nos tirar da palavra de Deus, nos tirar da igreja, nos tirar do foco principal das nossas vidas, que tem que ser o Senhor Jesus, que tem que ser a sua palavra. Quantas pessoas, até mesmo dentro da nossa própria família, que já falou: olha, se você for à igreja, eu te abandono, o casamento acabou. Olha, se você for à igreja, esqueça de mim, não caso com você. Olha, pai, se o senhor for na igreja, esqueça que eu sou seu filho. Ou uma filha chega para a mãe e fala: olha mãe, se a senhora for na igreja, pode esquecer, hein? Pode esquecer que eu existo, hein? Ou muitas vezes é um pai ou uma mãe que se volta contra um filho que busca Deus. Ou seja, essas pessoas estão encantadas pelo mundo, encantadas pelas práticas pecaminosas desse mundo. E elas fazem, às vezes, do Elimas, desse homem que servia ao diabo. A pessoa, quando se opõe a Deus, se opõe a alguém que vai buscar a Deus, ela está servindo a quem? Ao diabo. Ela está servindo ao inimigo. E muitas vezes dentro da nossa casa, da nossa família, tem pessoas que servem ao diabo quando se opõem a Deus, se opõem a você buscar a Deus. E Paulo aqui mostra a autoridade que havia sobre ele. E ele declara para aquele homem: você vai ficar cego por um bom tempo. Você vai ficar cego, não vai enxergar mais nada. E diz a palavra que as trevas vieram sobre aquele homem. Veio uma escuridão total sobre aquele homem, a ponto de ele ficar precisando de ser amparado por pessoas para que ele não caísse no chão. E naquele momento que aquele homem
ficou cego. Diz o texto da palavra do Senhor que o procônsul, que era um homem prudente, que ouvia primeiro antes de falar qualquer coisa, ele se agradou do que ele viu. Ele ficou impressionado, ficou maravilhado com o que ele viu, ele ficou maravilhado com a doutrina do Senhor, através da boca de Paulo, de Barnabé e de João. E a palavra do Senhor é muito clara quando mostra, meus queridos, que aqueles que quando estão na luz, quando estão com Jesus, eles ouvem a palavra do Senhor, eles ouvem atentamente, com prudência, com alegria, com amor e sempre com fé, com esperança, mesmo que passe por lutas, mas nunca deixa de ouvir a palavra de Deus, está sempre buscando a palavra de Deus, porque ele sabe que a palavra é o conforto, a palavra nos alimenta, a palavra é remédio, a palavra de Deus serve para remédio, para o remédio espiritual, serve como um remédio nas nossas emoções e muitas vezes até mesmo na carne. Já vi pessoas que foram curadas através da ministração de uma palavra, pessoas que estavam dentro da igreja com dores fortes no corpo e quando terminou a ministração da palavra, a pessoa estava chorando e fomos até ela para perguntar o que está acontecendo, minha irmã. Ela falou: olha, meu irmão, enquanto estavam ministrando a palavra, estava com muita dor, mas agora eu não sinto mais nada, para a glória de Deus, aleluia. Ou seja, a palavra cura, liberta, transforma. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Portanto, meus queridos, se tem pessoas na nossa família, se tem pessoas no seu meio, onde você vive, que se opõem a Deus, não se deixe levar pelos encantamentos dessas pessoas, não se deixe levar pelo que elas falam, não se deixem levar pelas palavras de peso que elas levam para vocês, não se deixem levar por palavras que muitas vezes trazem tristeza aos seus corações, a ponto de vocês deixarem de ouvir a palavra de Deus, deixarem de buscar a Deus, deixarem de congregar numa igreja, tudo porque alguém da tua casa, ou algum amigo, algum namorado, algum marido, esposa, não importa, um filho, filha, falou para você: olha, abandona Jesus, abandona a igreja, abandona a palavra, se não esqueça de mim. É muito melhor você abandonar a família do que abandonar Deus. Não faça essa loucura. Busque a Deus, confie em Deus, se fortaleça em Deus, ouça a palavra de Deus. É a única forma de nos fortalecermos em Deus, é ouvindo a palavra de Deus. Porque diz a palavra do Senhor que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o procônsul Sérgio Paulo ficou cheio da palavra de Deus, e Paulo tinha um grande interesse de pregar a palavra para esse procônsul. Sabe por quê? Porque esse homem era um homem influente na cidade, era um homem influente na nação, em Chipre. Esse homem poderia ganhar almas para o Senhor nas altas classes da sociedade, nas altas esferas da sociedade. Esse homem, o procônsul, ele tinha amizades com políticos, ele tinha amizade com prefeitos, com governadores, homens que eram importantes para a nação de Chipre. E Paulo tinha um grande interesse de ganhar esse homem para o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque esse homem seria um pregador do Evangelho, seria um pregador da palavra do Senhor. Por isso Paulo teve essa atitude de paralisar aquele homem chamado Elimas, aquele homem que era um encantador, que era um filho do diabo, que estava ali para impedir a obra de Deus na vida de Paulo e na vida também do procônsul Sérgio Paulo. Meus amados irmãos, não permitamos que o inimigo nos roube na palavra, nos roube naquilo que nós temos de mais precioso, que são as revelações do Senhor para nossas vidas, que é a palavra de Deus. E essa foi a mensagem que o Senhor nos entregou nesse dia. Meus amados irmãos, estamos no YouTube e peço a todos para que acionem o sininho para que possam receber notificações das novas mensagens gravadas. Curtam também a ministração da palavra para nos ajudar e se inscrevam no canal para que o canal possa crescer e as mensagens possam ser expandidas aqui mesmo dentro do próprio YouTube. Agradeço a todos pela atenção, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.